Bom, queridos, Deus te abençoe, te guarde, Deus te proteja, viu? Em nome de Jesus Cristo, eu quero deixar uma palavra de reflexão, uma palavra de Deus para o teu coração, e a minha Bíblia, ela está aberta no Evangelho de São Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo de número 14, o versículo de número 43, que diz assim: E logo falando ele, ainda veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes e dos escribas e dos anciões, e com ele uma grande multidão, com espadas e porretes. Ora, o que traía-lhe, dando um sinal, dizendo: Aquele que eu beijar, esse é, prendei e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse: Rabi, Rabi, e beijou, e lançaram-lhe as mãos e o prenderam. E um dos que estavam presentes, puxando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondendo Jesus, disse-lhe: Saístes com espadas, com porretes, a prender-me como um salteador. Todos os dias estava convosco ensinando no templo e não me prendestes. Mas isso é para que as escrituras se cumpram. Então, deixando-o, todos fugiam. E um jovem seguiu em volta em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe as mãos, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Nós vemos aqui na preciosa palavra de Cristo, palavra conhecida essa, né, de Judas, aquele que era um dos discípulos de Jesus, e diga-se de passagem que era um dos discípulos primordial, era um dos discípulos que Jesus tinha uma aproximação, um relacionamento bem próximo, até porque Judas ele era o tesoureiro de Jesus. Ele recebia as ofertas, as contribuições, né? E ele colocava na sua bolsa, e um certo momento até Jesus, ele diz que Judas metia a mão na bolsa e roubava do seu ministério. Então nós vemos na Bíblia Sagrada que mesmo Jesus, ele sabendo que Judas, ele roubava no seu ministério, ele desviava recursos financeiros em que pelo povo era depositado, era doado, era dado a Jesus para fazer a sua obra. Por que era dado a Jesus? Porque Jesus, ele não tinha um trabalho profissional. Seus discípulos também não. Eles deixaram, Mateus publicano deixou a pesca para seguir Jesus. O Simão Pedro deixou a pesca para seguir a Jesus também. O Mateus publicano deixou de cobrar impostos, melhor dizendo, para seguir Jesus. E Pedro deixou a pesca também para seguir Jesus. E o próprio Jesus, que ajudava o seu pai na carpintaria, ele parou de trabalhar na carpintaria também para seguir Jesus. E ele seguia aonde? Viajando de aldeia em aldeia. Eles iam para Jerusalém, eles iam para Betânia, eles iam para Cafarnaum, eles iam para Naim, eles iam para todas as cidades, e tem mais uma, né? Eles iam tudo de a pé. Até porque era uma grande multidão que seguia Jesus. Não haveria carro, se fosse nos dias atuais, não haveria carro suficiente para levar Jesus com aquela multidão. Não vou nem dizer uma comitiva, porque era muita gente. Então não haveria carros suficiente para levar aquela grande multidão que seguia Jesus por todos os lugares. E naquela época também não tinha os carros que hoje tem, não tinha a Kombi, não tinha a van, não tinha o micro-ônibus e nem mesmo o ônibus e nem o avião. Então era somente de charrete, cavalo, quem tinha eram as pessoas bem requisitadas financeiramente. Então eles andavam de a pé. E para você andar de a pé, de uma cidade na outra, isso demora horas ou então dias. É um percurso de longo período. Mas Jesus fazia tudo isso porque ele tinha um chamado para ganhar almas
do reino do Pai. Ele tinha um chamado para aliviar o sofrimento do povo. O chamado de Jesus era pautado em alguns pilares. O chamado de Jesus na terra era libertar, curar, salvar e transformar as pessoas. Então Jesus tinha esse chamado. Ele libertava as pessoas oprimidas, e nós vemos na Bíblia Sagrada muitas pessoas que foram libertas. Ele curava muitas pessoas enfermas, como cegos, coxos, mudos, falava, leprosos, era curado. E Jesus salvava, porque quando há uma libertação, há uma salvação. Então o ministério de Jesus é pautado na libertação, é pautado na cura divina e também pautado na prosperidade, na multiplicação. Jesus, ele liberta, a libertação traz a salvação. O diabo, quando ele larga de oprimir aquela pessoa, como foi o caso do Gadareno, da Maria Madalena, ele parou de oprimir aquela pessoa, se tornou de Jesus. Aquela pessoa aderiu ao evangelho de Jesus. Jesus também é pautado na prosperidade. Muita gente critica a prosperidade porque ele tem o poder da multiplicação. Ele multiplicou pães, ele multiplicou peixes para alimentar o povo. Era para saciar a necessidade do povo. Por que Jesus multiplica na tua vida? Por que ele prospera na tua vida? Para saciar a tua necessidade financeira. Para que você possa ser uma pessoa próspera. Para que você possa ser uma pessoa bem requisitada. Para que você venha possuir condições de remunerações para testificar. Eu sirvo a Jesus porque ele me libertou. Ele prosperou e ele me curou. É por isso que Jesus cura. Não é todo mundo que ele cure também. Porque para Jesus curar, precisa ter fé. Jesus mesmo dizia, pautado no seu ministério, por onde ele caminhava: a tua fé te salvou, ser livre desse mal. A pessoa era curada. Mas existem pessoas que Jesus não cura. Por quê? Porque ele tem um propósito maior ainda do que a cura na vida daquela pessoa. E é claro que nós, entes queridos, nós da própria família, nós queremos a cura, porque nós queremos a pessoa conosco, nós queremos a pessoa em vida terrena conosco, mas muitas das vezes o propósito de Deus é a vida eterna, é a salvação, é a eternidade, é o céu. Então o nosso Deus, ele tem um propósito muito maior do que o nosso, e muitas das vezes nós não compreendemos o propósito de Deus. E quando a gente não compreende, eis aí a luta. Por quê? Porque os planos de Deus são maiores do que os nossos. Os caminhos de Deus são maiores do que o nosso. E nós vemos que Judas seguindo Jesus, volta ao teor da mensagem, Judas seguindo Jesus por todos os caminhos que Jesus seguia e caminhava, Judas conseguiu ver tudo isso. Tudo que Jesus fazia, como eu e você vemos. Nós vemos na igreja, muita gente critica a igreja, muita gente diz, para quem na igreja eu posso adorar a Deus em casa, os desigrejados, né? Eu posso ficar em casa, eu não preciso ir na igreja. Precisamos sim. A casa do Senhor é a porta do céu. O Senhor falou com Jacó, e Jacó fez um voto com Deus, quando o Senhor visitou Jacó ali em Bezerba, que ele estava naquele deserto, fugindo de seu irmão Esaú. Jacó viu aquela escada e anjos que subia e descia, e a Bíblia diz que Jacó fez um voto com o Senhor, dizendo, Senhor, se me abençoares nesse caminho, me guardares na ida e me guardares na volta, tudo quanto eu ganhar, eu trarei o dízimo para o Senhor. E quando Jacó traz o dízimo, ele pega o dízimo da sua prosperidade, em que ele teve lá na casa de Labão, e edificou ali a casa do Senhor. E ele disse, aqui será edificada a casa do Senhor. Ele ungiu aquela pedra ali, que simbolizou a igreja de Cristo, e ali ele edificou a igreja do Senhor Jesus. Então a igreja é um propósito de adorar o Senhor Jesus. A igreja é o lugar, e o Senhor mesmo disse, as portas do inferno, ela não prevalecerá contra a minha igreja. Aí muitas pessoas dizem, não, mas igreja sou eu sou o templo do Espírito Santo. Não, a igreja é a reunião da Assembleia dos Santos, é por isso que nós precisamos se congregar. O salmista Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É na casa do Senhor que nós ouviremos a palavra do Senhor, é na casa do Senhor que nós receberemos vitória, é na casa do Senhor que a Bíblia diz que Paulo estava pregando dentro da casa, na reunião da Assembleia dos Santos, e quando ele estava pregando, Eutico estava sentado na janela. Quem está na janela está
Corpo meio presente e mente fora. Ele estava na janela e ele na janela cochilou, caiu, quebrou o pescoço e faleceu, entrou em óbito. Então nós não podemos ficar cochilando entre dois pensamentos. Nós temos que estar na fé. Não, eu estou aqui, eu vou fazer a diferença. Ei, o Espírito Santo me trouxe para trazer essa mensagem para você, porque Deus quer que você faça a diferença. Deus quer que você faça a diferença no reino dele. O reino dele depende de nós anunciarmos a palavra dele aqui na face da terra. E a Bíblia diz que Judas acompanhando tudo isso, mas o diabo entrou no coração de Judas. Porque Judas, ele queria ser mais do que aquilo que o Senhor estava entregando a ele. Ele queria ser o centro da atenção. E o centro da atenção é Jesus, gente. O centro da atenção do Evangelho é Jesus Cristo. Por que é Jesus Cristo? Porque foi ele que morreu na cruz do Calvário. O centro da atenção não é Joaquim da Silva, o pastor Joaquim. O centro da atenção não é os grupos que louvam, não. O centro da atenção é aquele que opera milagres. Quem é que opera milagres? Não é a gente humanamente falando. Quem opera milagres é Jesus. Ele mesmo disse, em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome falarão novas línguas, se beber coisa mortífera não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Mas se cura é no nome do Senhor Jesus. É por isso que Judas, ele se frustrou. A pior coisa que existe, meu irmão e minha irmã, quando a gente quer além do que aquilo que o Senhor preparou, reservou e prometeu a todos nós. E a Bíblia diz que Judas começa agora a fazer todo aquele procedimento para atrair Jesus. Ele começa a organizar com os sumos sacerdotes, com os anciãos do templo, para atrair Jesus, com os escribas e com os sacerdotes, os principais. Ele foi na parte dos cabeças para atrair Jesus. E ele vendeu Jesus, ele sabia onde Jesus orava, ele sabia onde Jesus estaria naquele momento, porque ele convivia com Jesus. A traição, ela dói. Sabe por que a traição dói? É porque ela vem de alguém que conviveu com a gente, de alguém que sabe até intimidades, particularidades da gente. E essa pessoa, por saber, ela trai, é por isso que dói. Judas convivia com Jesus, Judas sabia que Jesus não tinha nenhum interesse financeiro, porque o reino dele não era terreno, o reino dele era celestial. E Judas, sabendo de tudo isso, Judas tinha um projeto financeiro. E a Bíblia diz tão nitidamente que Judas, ele faz toda aquela programação para atrair Jesus, e ele vem, nos diz a Bíblia, Judas vem com uma grande multidão. Judas conseguiu mobilizar uma grande multidão. Ele ainda estava no ministério de Jesus, sendo apóstolo de Cristo, e ele já estava preparando um povo para juntamente com ele trair Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Judas vem com uma grande multidão, com espadas e porretes, para prender Jesus, como se Jesus fosse o pior bandido, como se Jesus fosse um homem mau, como se Jesus fosse um ladrão, um maníaco, um pedófilo, mas Jesus era o Cristo vivo que veio do céu. E a Bíblia diz, meus irmãos, que como os anciãos e os sacerdotes não sabiam como que Jesus estaria lá, eles perguntaram, mas qual é para nós prender ele? Porque aonde Jesus estava uma multidão. Porém, nesse dia, Jesus estava com poucos dos seus discípulos ali, junto a ele, 3 discípulos mais próximos, que ele disse, velai comigo, porque a minha hora está chegando, serei entregue na mão dos homens malfeitores. E os outros discípulos estavam um pouco mais distante de Jesus, mas Jesus já tinha dito, a minha hora está chegando, e quando chegar a minha hora, todos vocês se dispersarão. E foi o que aconteceu, todos se dispersaram naquele momento em que Judas chegou. E a Bíblia diz que Judas, ele beijou o Senhor, ele chegou ao Senhor e beijou, e quando ele chega ao Senhor, ele diz, Rabi, Rabi, e beijou Jesus, e com aquele beijo, foi então que os anciãos e os soldados viu que Jesus era o Messias. A Bíblia diz que de repente um dos que estava com Jesus, um dos seus apóstolos, pega uma espada e corta a orelha de um dos sumos sacerdotes, um dos soldados do sumo sacerdote. Ele corta a orelha dele porque ele quer livrar Jesus. Pedro, ele quer livrar Jesus, Pedro não quer que Jesus vai preso. Então ele pega a espada e corta a orelha
do servo do sumo sacerdote. E quando ele corta a orelha, Jesus ainda, mesmo neste momento de luta, Jesus vai lá e pega a orelha no chão e cola novamente com perfeição, deixando ele perfeito. Aquele moço, ele larga de servir ao sumo sacerdote e ele vira uma testemunha ocular. Ele foge naquele momento porque ele entende que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. E a Bíblia diz que Jesus ainda, ele responde a todos dizendo: por que vieste com porretes e espada para me prender como se eu fosse um salteador? Eu estava convosco todos os dias. Quer dizer, se Jesus fosse um delinquente, eles teriam prendido Jesus no templo, quando ele estava ensinando no templo. Mas eles não tinham provas concretas para prender Jesus, porque Jesus era inocente. Jesus não tinha nem um pecado cometido. E agora a Bíblia Sagrada, amados, ela nos traz a revelação em que eles foram pegar Jesus à noite. É por isso que eles vêm com lanterna, porrete, chicote, à noite, para que o povo, para que a população não visse, porque a população, eles entendiam que Jesus era o Messias, porque ninguém poderia fazer tais sinais se Deus não fosse com ele. É o que disse Nicodemos: ninguém pode fazer tais sinais se Deus não for com ele. Jesus era e é o Messias. É por isso que ele passou por toda essa dificuldade, mas ele mesmo disse: isto é para que se cumpra as Escrituras. Eu quero que você entenda que as Escrituras, ela tem que ser cumprida. As Escrituras têm que ser cumpridas. E quando as Escrituras começou a cumprir na vida de Jesus, então todos os seus discípulos os fugiram e deixaram. E a Bíblia diz que um jovem seguia envolto um lençol sobre o corpo nu, e lançaram também as mãos nele, mas ele, largando o lençol, ele fugiu nu. Por que ele fugiu nu? Para não ser preso também. Ele teve que fugir. Quem era para ser preso e ser crucificado e ser morto era somente Jesus, os discípulos não. Por que Jesus tinha que ser crucificado? Eu quero que você entenda, amado, que a vontade de Deus, muitas das vezes, não é a permissão de Deus. A permissão de Deus é que ninguém de nós tenhamos enfermidade, que ninguém sofra, que ninguém morra. A vontade de Deus é que todos nós tenhamos saúde, mas muitas das vezes ele permite. A permissão de Deus para que o seu Filho unigênito Jesus passasse por todo esse sofrimento era para que ele ressuscitasse. E hoje ele é subreto, hoje ele ressuscitou e está entre nós, habita entre os homens em espírito. Então ele teve que passar por toda aquela dificuldade. Eu quero que você entenda que muitas das vezes você está sofrendo e você não está entendendo o porquê desse sofrimento. E muitas das vezes o Senhor está permitindo, não é a vontade de Deus ver você sofrendo, gemendo, chorando, mas é a permissão dele para trazer um aperfeiçoamento, para trazer um crescimento sobre a tua vida, para trazer uma evolução sobre a tua vida. Então essa luta é enorme, essa luta é grande, mas vença essa luta. Deus está contigo, viu? O Senhor acredita em você, Ele vai te fortalecer no momento da fraqueza e você vai permanecer. Mas não faça como Judas, não traia, não negue, não retroceda, continua, tá difícil. O Senhor não disse que seria fácil, mas continue, levanta a tua cabeça, o Senhor Jesus Cristo, Ele é com você. Um abraço para você, um abraço para toda a sua querida e amada família. Uma reflexão sobre Jesus e Judas para você.